Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV. O nosso convidado é o deputado federal Márcio França. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. Nosso convidado é o deputado federal Márcio França. Olá, Márcio, um grande prazer recebê-lo. Tudo bem, Edson? Tudo bom. Márcio, o seu ministério, o seu partido tem o Ministério dos Portos e da Ciência e Tecnologia. No Ministério dos Portos, o ministro Pedro Brito garantiu que a diretoria da CODESP fica até o final do governo Lula. O que isso representa para o porto, para a atividade portuária, para a região e para o Brasil? Acho que especialmente a estabilidade, não é? Quer dizer, as pessoas precisam ter, falta mais um ano e meio aí de governo do presidente Lula. A criação do Ministério dos Portos foi uma conquista importante. A partir da nossa ideia lá, o presidente acabou acatando uma coisa que tirou do limbo um assunto tão importante, porque realçou um assunto. Você veja o quanto que o ministro esteve aqui ao longo desse um ano e pouco que ele é ministro, o quanto que as coisas evoluíram, né? Coisas importantes, criar plano aumentar o salário dos servidores de acordo com a produtividade, quer dizer, uma coisa que era esperada há tantos anos, não é? Criar a possibilidade de você ter dragagem com mais profundidade de 13 para 15 metros, resolver os problemas graves dos terminais, as dívidas que falavam tanto, que agora estão sendo equacionadas, enfim, problemas graves do porto, as duas perimetrais, enfim, obras importantes que, se fosse um apêndice do Ministério do Transporte, fatalmente não aconteceria. Então, participação no lucro, essas coisas que foram feitas dependem muito do dono da gestão estar próximo. E foi isso que aconteceu. Então, a diretoria que está aí é uma diretoria que ficou prestigiada. Eles vieram com o nosso aval, com o aval do partido, embora não fossem pessoas ligadas à política, para exercerem um mandato mais técnico, e foi o que eles fizeram, não é? A comunidade portuária reconheceu o esforço. Quando eu fui pedir o apoio ao prefeito Papa para a criação do ministério, ele estava meio reticente, eu disse a ele o seguinte: quais são as coisas que você quer do porto, Papa? Não, eu quero a cessão daquelas áreas para fazer o porto moderno, na parte turística. Eu gostaria de ter uma integração com o porto e a cidade, que nós vamos ter que encontrar um mecanismo, e eu quero que o porto se modernize. Nós já completamos a fase da entrega dos terminais lá para o Papa, para a Prefeitura, completamos a fase de que a cidade passou a se integrar ao porto através da presidência do Conselho da Autoridade Portuária, que é exercida por um secretário do prefeito Papa, e a modernização está vindo com esses avanços. Então, eu acho que tudo isso reforça a permanência da diretoria até o final do mandato. E a sua avaliação dessa diretoria está cumprindo o papel? Acho que cumpre um papel importantíssimo, não é? Até porque você tem que lembrar sempre assim, a referência do que era antes. O que era antes eram pessoas que tinham indicações políticas partidárias, que eu não critico, mas eu digo, como eram de diversos partidos, não havia sintonia entre a diretoria. Então, cada um puxava para um lado, e ao mesmo tempo ninguém tinha autonomia na decisão. Era comum se ouvir falar de pessoas ligando, quer dizer, políticos ligando para a diretoria, depois, no meio da reunião da diretoria, para mudar uma decisão. Isso não pode, você desvaloriza a autoridade portuária. Hoje não, eles têm autonomia. Quando pedem ajuda, a gente está lá para ajudar na política, na tentativa de soluções de problemas, mas não tem mais aquela coisa da ingerência absoluta do político, né? Bem, a garantia do ministro também de que a diretoria fica até o final do mandato do Lula dá ao empresário estabilidade e confiança. Confiança que é uma mercadoria fundamental, principalmente em época de crise, não, Márcio? Principalmente também nessa relação de simbiose do público com o privado. Esse modelo brasileiro de portos é um modelo de fusão. Quer dizer, o privado, o particular, tem que investir numa coisa pública, e o retorno dele está com o tempo. Se ele não sentir estabilidade na trajetória, ele tem medo. Você pode ver que o Brasil inteiro vai atravessar uma fase grave agora de recessão, de dificuldades, enfim, e o Porto navega numa situação completamente ao contrário. O que surge de proposta de investimento aqui no Porto, se desatar o nó da burocracia, dos problemas ambientais, você tem milhões para serem investidos aí no Porto nos próximos anos. Bem, Márcio, a gente estava conversando agora há pouco e você disse que tem novidades também na área de ciência e tecnologia. Diz aí ao nosso telespectador. Não, a ciência e tecnologia, como vocês sabem, é uma coisa para o futuro, mas ao mesmo tempo está presente. Quem hoje não tem acesso, não sabe mexer com o computador, é como se fosse um analfabeto de anos atrás. E esse ministério que a gente tem um ministro já há alguns anos, nós vamos fazer aqui na Baixada o primeiro experimento de duas novas empreendimentos públicos. Primeiro, a cidade digital. Serão vários bairros que serão cobertos integralmente pela internet.
em Santos 20 mil pessoas, em São Vicente 100 mil pessoas, em Guarujá mais 20 mil, enfim, vários pontos que serão cobertos onde as pessoas terão internet gratuita. Não uma praça, um bairro inteiro coberto com internet gratuita. Você não vai precisar mais pagar um provedor, você liga a sua antena e capta, ou no laptop direto, o sinal que a prefeitura vai lhe dar de internet gratuita. Chama-se Cidade Digital. Será feito prioritariamente aqui na Baixada, até Peruíbe será feito. Então, toda a região. E mais Iguape e Cananéia. Depois, o segundo investimento importante, que vai ser uma revolução nos próximos anos, é o que a gente chama de lousa digital. Em vez de você ter lousas de giz, você vai ter implantação em cada colégio público uma lousa digital, que é uma revolução. Aquela cena que a professora mexe com a mão nas coisas, em vez de você assistir uma aula monótona, você assiste, por exemplo, uma aula sobre o corpo humano, a pessoa mexe no coração da pessoa, tira, aumenta, amplia a célula, é como se fosse um grande filme. E esse modelo veio da Finlândia, está sendo implantado no Brasil pelo nosso Ministério, e a Baixada será a primeira região a receber 200 e poucas lousas desse sentido para fazer o primeiro teste. Se tudo correr bem, mais 2 anos nós teremos em todas as escolas públicas da Baixada. Márcio, para completar, uma pergunta que todos gostariam de saber, não é? O Márcio França hoje é uma liderança nacional, seu nome cresceu muito, um dos principais nomes do PSB. Futuro político 2010 está aí, já definiu o que você vai fazer em 2010, Márcio? Se fosse por vontade, não é? Eu disputaria o governo de São Paulo. É meu sonho. Uma hora eu vou ter que disputar. Se tiver saúde, eu vou tentar disputar. Mas eu não sei se ainda é o tamanho, se ainda cabe no meu caminhão nesse instante uma dimensão de uma disputa dessa. Porque quando você chegar lá em Bauru, em Ribeirão Preto, enfim, as pessoas não me conhecem como conhecem aqui na Baixada, né? E a Baixada representa apenas 5% dos votos do Estado de São Paulo. Então talvez não dê ainda nessa eleição. Mas se houver uma chance que algum partido grande estiver junto com a gente e me permitir tempo de televisão para ser conhecido, eu teria vontade de disputar. Talvez se não for disputar isso, evidente, eu disputaria a reeleição para deputado federal, para tentar voltar à Câmara e continuar representando a Baixada. Márcio, obrigado pela entrevista, foi um grande prazer tê-lo recebido. Obrigado a vocês. Jornal da Orla na TV.